Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax. Ele vai estar falando sobre o efeito do eclipse do próximo dia 8 de abril de 2024, no mapa astrológico do nosso amado Brasil, berço do novo milênio. Oi, Valma, Maria Lúcia, Cristiano, os nossos amigos que estão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo Pastore. Gente, tá quente a beça, 32 graus centígrados, mas a sensação térmica deve ser 50. Eu amo calor, mas assim tá demais, realmente, né? Então vamos aguardar aí o Albano pra gente estar conversando nesta tarde, para entender tudo sobre essa irradiação que vai estar sobre o nosso amado Brasil, nesse mega eclipse do dia 8 de abril de 2024. Vai ser realmente muito, muito especial. E vamos lá, né? Nas energias desse nosso novo ciclo. E amanhã a Pax está aberta, estaremos reverenciando e agradecendo o bem-amado Mestre Saint Germain na celebração do dia 19 de março. Nós estaremos antecipando para o dia 16, das 11 da manhã às 3 da tarde. E depois das 3 às 5 as salas vão estar abertas para que vocês possam meditar, tá bom? Então vamos lá, aguardando aí o nosso querido Albano. Eu não vi se ele entrou. Eu acho que ainda não, né? Acho que ele ainda não está aí. Jane, Silvio e todos vocês aí que estão conosco, vamos lá. Hello, Albano, cadê você? E vamos nesta nova fase, né? Preparando o eclipse do dia 25. Ó, teve explosão solar há 3 dias atrás, então esse calor intenso é por conta disso. E também porque a gente vai ter o primeiro eclipse do ano dia 25, que é o eclipse da Lua. 25 agora de março, e depois de 2 semanas tem o eclipse total do Sol no dia 8 de abril, que é esse mega eclipse que tem ligação com o eclipse do Sol de 2017, quando a Pax esteve lá em Mount Shasta, e por 17 noites, como foi pedido pelo Mestre Saint Germain, para que a gente pudesse presenciar e sustentar as frequências deste eclipse. Então, é uma energia nessa energia do dia 8, né? De abril. Tudo bem, Albano? Você já tá aí ou não? Yes, tá chegando. Ei, te vi, ok. Você tá me Olá, vendo ou não? tô te vendo, Carmen. Ah, graças a Tá Deus. me Eu vendo? também, ainda bem que tá dando certo. Tá tudo ótimo. Que Agora, essa bom, coisa de Instagram, internet, vou te contar. Ó, tô a postos para aprender tudo aí. legal. Pois é, nós temos aí uma série de eclipses acontecendo, nós estamos entrando nas temporadas de eclipse, vamos ter 4 ao longo do ano e 2 logo no primeiro semestre aqui. Logo, logo a gente já vai ter a primeira, depois logo em seguida a segunda. Então, a gente vem falando bastante, né, sobre eclipse e isso sempre traz uma preocupação e, ao mesmo tempo, uma curiosidade nas pessoas, né, sobre o que de fato a eclipse nos traz, né, o que de fato a eclipse nos traz de tanta informação que fazem as pessoas ficarem atentas. E não é por acaso, né, Carmen? Não é por acaso porque as eclipses, elas, além de serem visuais, né, que Uhum. dá para a gente uma percepção clara e nítida do que está acontecendo no céu, e como eu falei em algumas outras lives, é fantástico quando a gente vê uma estrela cadente, quando a gente vê uma movimentação do universo, a gente se dá conta um pouco mais próximo daquilo que está em movimento, porque a gente acha que está tudo lá paradinho no céu, bonitinho, a gente esquece, né? E quando a gente se dá conta daquele movimento fantástico, é deslumbrante, né? É deslumbrante. Eu acho, assim, quando a gente vê até mesmo um avião que está andando no céu e fazendo aquela configuração de soltar é, aquelas fumaças brancas, né, por conta da atmosfera, já é bonito. É, eu que sou fanático, eu que estou sempre olhando para o céu, assim, para mim qualquer coisa é fabuloso. É. E hoje em dia as pessoas também estão se dando conta dos satélites, né? Do Starlink e tudo mais, que passa no céu lá para as voltas das 19 horas, que dá para ver ainda um monte de formação. Pessoal, não é ET, não é extraterreno, não, tá? São satélites e que estão em formação mesmo em órbita na Terra. Mas é lindo, né? É bonito de ver,
porque vê, né, que a gente está muito além É, desta é, dessa área restrita da Terra. E quando a é gente vê verdade. uma eclipse, melhor ainda, né? Oi. Não, e é bom porque expande a nossa consciência, né? Aquilo que a É, gente vê, e ao mesmo tempo, a própria ciência tem compartilhado tanta informação nova, né, Urbano? Não sei se é nova, mas para nós, simples, pobres mortais, é informação nova. Talvez eles tenham segurado tudo isso de informação há mais tempo, mas é muito legal, é fascinante esse momento que a gente está vivendo, você não sente? sim, sem dúvida. E essa entrada de Plutão por Aquário, que está sendo histórico, porque Ah, ela é histórica. Há 248, 250 anos atrás só que aconteceu essa entrada de Plutão em Aquário, traz realmente uma mudança absolutamente fantástica na sociedade, na humanidade, na gente individualmente, que é essa abertura de paradigmas. Né? Então a gente tem aí inteligência artificial acontecendo, mas isso é porque assim apareceu agora um boom. Mas é, muito mais coisas está acontecendo. Muito mais coisas estão acontecendo a nível de. A gente tem visto na mídia carro elétrico, um avião, um foguete, um drone que tem agora uma pessoa pilotando, o outro já é robô. Isso não é nada perto do que vai acontecer. Não é nada. Né? Não é nada. O pessoal hoje fazendo monitoramento à distância de pessoas que moram sozinhas, pessoas com 100 anos, 90 anos de idade que moram sozinhas, e elas estão com um equipamento como se fosse um anel no dedo, e eles estão sendo monitorados por uma central em que a pessoa tem toda a telemetria da pessoa, batimento cardíaco, pressão, tudo. Qualquer coisa que acontecer naquela pessoa, imediatamente o centro médico sabe o que aconteceu com a pessoa. Se ela caiu no chão, eles sabem que ela caiu no chão. Olha que fantástico. A mudança que a gente vai ter. Então, tecnologia vai ser assim uma explosão, né, em todos os sentidos. A ecologia, isso tudo, não ainda estou preparando o ambiente para a gente chegar na eclipse, porque tem tudo a ver, tá? Eu não esqueci do ambiente não, eclipse aqui não, tá, imagina, pessoal? imagina, é só o começo, você tem É só ainda o 50 começo. minutos, pode falar. É, o que nós temos é que a ecologia, que o Plutão mexe bastante, ele tornou-se muito forte lá nos anos 80. Carmen, você já se deu conta de que se nós não tivéssemos tido uma percepção, né, da energia forte que a ecologia trouxe lá dos anos 80, em que despertou nas pessoas essa preocupação da ecologia, o que nós teríamos de lixo? Já temos um monte, mas imagina se não tivesse o movimento de reciclagem que temos hoje. Olha Imagina. que iria acontecer, É, né? Então, a consciência, seja ela em que nível em que ela está, ela poderia ser muito melhor, poderia ser muito é, mais abrangente, sim, poderia. Mas, de qualquer modo, houve uma percepção e um start desta concepção, e hoje a gente se dá conta de empresas que não existiam, nem sequer imaginavam existir empresas que fazem reciclagem. Outro dia eu me dei conta disso, vendo uma matéria, em que novas formações profissionais, porque as pessoas são profissionais hoje da área de reciclagem, desde a que primeira legal. cadeia de quem vai lá pegando na latinha na praia e por aí afora, até o empresário que comprou o equipamento e que faz toda a movimentação para reciclagem. Então, olha que fabuloso que a gente vem tendo, e só agora, só uma amostragem, e as eclipses marcam muito esses pontos. Agora que eu queria entrar na questão. Por quê? As eclipses, como eu sempre falei aqui, elas são momentos de crise, mas crise que não precisa ser despertado para o horror, para o medo, pessoal. Calma lá. Crise no sentido de identificar que algo precisa ser feito para não ficar na mesmice. Então, É, a crise, vista pelo aspecto positivo, ela é uma bênção. Porque quando a é, gente está em crise, a gente está em crise, a gente está num primeiro despertar para uma correção de rotas ou para uma movimentação nova. Vou dar um exemplo. A pessoa está em crise porque ela não dorme, ela está com insônia, ela fica dormindo 3 horas por dia, 4 horas por dia, e ela entra numa crise. Bom, ela tem uma oportunidade de reflexão, de identificar por que isso aconteceu, talvez alimentação, talvez trabalhando demais, talvez
vendo vídeo até tarde demais que fica excitando os olhos e a mente. Enfim, é uma crise instalada em que ela pode, a partir daí, fazer alterações pela Sim. percepção que se identificou. Na última live eu dei um exemplo que foi do carro onde a gasolina está acabando. É. Né? Instala-se uma crise, você está dirigindo, você vê lá piscando lá o teu combustível, e agora tem que parar, senão eu vou ficar sem gasolina. Ok, o grande benefício da crise é exatamente a gente saber que existe algo a ser feito e corrigido. Bom, isso posto, a gente vai agora para as nossas grandes eclipses. Nós tivemos aqui uma relação de eclipses que ocorreram em 2017 e ela traz movimentos muito parecidos, principalmente para os Estados Unidos, onde essas eclipses, sobretudo, pegaram o mapa natal do presidente na época, que tem Uhum. a estrela Regulus, que é uma estrela muito forte, que indica liderança, indica posição de poder, e aquele, Uhum. então, presidente teve uma eclipse ali, instalando-se um ponto em que, pessoal, eclipse, quando a gente vê, ela apaga a imagem de um outro corpo celeste, Sol, a Lua, ou Sol, enfim. Quando isso acontece, o mapa da pessoa tem um apagão, ela fica ocultada, ela fica eclipsada. E o que a gente viu foi exatamente uma situação dessa. A partir dali, a pessoa ela foi sendo colocada num outro cenário político, foi sendo eclipsado, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de que lado ou não da política, não importa, são os parâmetros, e que foram, seja o sistema, ou seja contra o sistema, não importa aí, mas a figura do presidente americano foi eclipsado gradativamente num processo. Agora a gente pode ter o inverso desse processo. Essa eclipse, essa relação de eclipse 2017 com 2024 tem uma relação profunda. A gente viu na outra live, quem não viu aí pode clicar que está gravado no Instagram da Carmen, onde a gente tem a cobertura praticamente dos Estados Unidos inteiro, Uhum. principalmente o Texas e todo o central daquele ponto onde vai ser a evidência maior da eclipse acontecendo, né? Texas, e a gente sabe que lá tem petróleo, tem agricultura, a gente tem a questão das fronteiras, discussões intermináveis sobre vários pontos que norteiam os Estados Unidos, norteiam a comunidade, a cultura americana, e que, Uhum. obviamente, depois vai reverberar no mundo inteiro. Né? Então, migrações, exílios, enfim, uma série de fatores que são problemas sociais, culturais, enfim, não importa agora aqui colocar, mas existe essa movimentação acontecendo. Hoje já tem conta de gente falando que já tem mais de 3 milhões de pessoas sendo refugiadas para lá e para cá, na Europa, nos Estados Unidos, na África. Então isso é um problema desses 8 Sim, bilhões que estão encarnados na Terra, claro. né? Olhar para isso e falar o que nós podemos fazer com esses outros 3 bilhões, ou sei lá quantos que estão aí sendo refugiados, se deslocando de um lugar para o outro. Sim, Sem a com gente certeza. contar, É. Carmen, tem a gente contar das pessoas que saem do centrão do Brasil para vir para as grandes capitais, porque É. lá não tem oportunidade. Será que não? A grande mudança que essas eclipses, a grande crise que nós estamos falando aqui, que traz sempre uma eclipse, é a oportunidade de identificar isso e fazer rotas, e fazer mudanças. Então, neste ponto, nesse quesito de migrações e movimentações de grandes populações, vão haver reviravoltas, mudanças. Uhum. Muita gente fala, a comunidade astrológica está batendo muito na tecla da questão de movimentação terrestre, da Terra mesmo, da crosta, de movimentações, seja elas por vento ou por terremoto vindo da Terra, porque tem aspectos para isso, Urano, que está muito forte em Touro, mas eu olho por um outro lado. Eu acho que, além de tudo isso que pode acontecer, na verdade, o importante é o que isso vai causar no ser humano. Sim, E essa causa no ser humano vai ser essa mudança, por isso que eu entrei
falando da ecologia aqui, é impressionante, porque eu não tinha nem pensado nisso, Carmen. Não, Como mas tudo a ver, né? Tá tudo parece que ligado. É, tá tudo ligado. porque É, lá quando as pessoas perceberam, falou, putz, se a gente não fizer nada aqui, a gente vai estar nadando no meio de lixo. Ainda mais a pois é, cultura americana que vive comprando, tudo tem uma exatamente. embalagem linda, linda, bonita e maravilhosa. A embalagem é linda, bonita, maravilhosa. Só que aí, o que você faz com a embalagem? Né? Quanto E tempo dura a embalagem? quanto Se você tempo não dura a fica lá, embalagem? né? Pois é. Exatamente. Né? Não adianta abrir um buraquinho na terra, jogar escondido, 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 escondido nada. Está escondido dos Volta. seus olhos, mas o seu bisneto vai lembrar disso se nada for feito, né? Porque aquilo É, não sai da terra, dos mares enfim, os animais que estão sendo até alguns aí ameaçados de extinções até por conta de lixo que está no mar. Então, essa mudança de consciência, as eclipses trazem. E essa eclipse forte, ela está pegando as Américas. Então, o Brasil, de uma certa forma, vai ser tocado. sim. Nós temos aí uma relação muito próxima com os Estados Unidos, né, a nível cultural, a nível de geopolítica, a nível de direcionamento de diretrizes como nação. Então, o Brasil é meio que um primo irmão dos Estados Unidos. Sim. Então, o que a gente tem que ver que está acontecendo lá está acontecendo aqui de alguma forma. Então, as migrações ou os problemas de entrada também ocorrem lá na nossa fronteira da Amazônia com os nossos vizinhos aqui sul-americanos. É uma informação que não é pautada na grande mídia, porque talvez não tenha interesse para as pessoas. Ou tinham interesse, em dado momento parou sobre isso. Então, a gente tem, sim, grandes problemas culturais, sociais, que precisam ser enfrentados, e a Eclipse traz essa oportunidade de escancarar, de trazer à tona aquilo que estava inicialmente oculto. Então, ela oculta, como eu falei, alguma coisa, e depois que ela traz essa energia do ocultamento, ela vem à tona. Então, a gente vai ver muitas coisas sendo reveladas, né, a nível de bastidores, a nível de situações que vão deixar as pessoas surpresas, a nível geral. Uhum. Né? Então muita gente fica falando, vai descer um ET, o ET vai fazer um comunicado na CNN. Pessoal, é muito improvável que isso aconteça. Mas, né, outras coisas muito mais simples podem acontecer, sim. Né, de alguma coisa muito forte ser revelada nos bastidores que a NASA descobriu, que alguns figurões foram. Hoje tudo está sendo filmado, né? Hoje tudo, nada escapa de nada. E a gente pode ter surpresas fantásticas que muda paradigmas de uma nação, que muda paradigmas de crenças. Né? Nós sabemos que as nossas crenças elas são pautadas por realidades que a gente criou ao longo de muitos anos. Então a Eclipse está trazendo também quebras de realidade. Quebras de Claro. realidade. Então, graças a Deus, aqui nós estamos na nossa conexão de quebras de realidade, das verdadeiras realidades que existem, que é o curso em Milagres, por exemplo, em que fazem uma quebra de verdade de realidades não bem construídas. A gente está chegando logo, logo na Páscoa. E a crença muito forte, a realidade é que a gente tem que morrer na cruz, que a gente tem que ficar ruim para crescer e subir no céu. É uma crença que foi estabelecida por conveniência de um passado e que está sendo desmoronado. Então, quando a gente olha para essa nova imagem, para essa nova informação que a Eclipse está trazendo, não fica sendo só o lado dos ETs ou grandes acontecimentos. Não, é acontecimentos como esse, em que as pessoas maciçamente vão se dar conta de que se alguém for lá pregar algo que há 1000 anos atrás estavam pregando, o pessoal fala assim, chega, para, não, não, não. Gradativamente as pessoas foram adquirindo a consciência nova e agora chegou o momento que vai ter bloom, de uma vez. De uma certa forma, Carmen, isso pode até ser um pouco daquela nossa informação que a gente tem há um bom tempo aí das canalizações de ascensão em massa. É um processo, porque Sim. as coisas vão acontecendo e as pessoas vão se libertando de cascões
né, e de prisões estabelecidas que a Idade Média, sobretudo, criou, né? Aliás, como que é o termo em inglês da Idade Média? Idade Média? Dark, Middle Age, não é? Dark Dark Age, Age? Oh, né? God, Dark Age. Dark Age, Very né? dark. Olha que louco, né? Olha que louco. É. Nós tivemos um período em que muita coisa que nós hoje vivemos está relacionada àquele período Sim. que eu acho da Idade Média não tem nada, é de Dark Age mesmo, que a gente viveu Bom, e mas que está sendo limpado e transmutado, é. acelerado de 1790 para frente, foi assim exponencial. Era isso que eu queria colocar, Tá. né? Como houve uma mudança de um paradigma até então, 1790. De lá para cá, só cresceu a velocidade, das mudanças. Né? Parem e reflitam sobre isso. Só cresceu a velocidade das mudanças, cada vez mais rápido as mudanças. Então, é esta grande mudança, esse é o grande cenário que eu queria colocar sobre a perspectiva da eclipse, em que elas estão trazendo para nós, e o Brasil, pela grande oportunidade que ele tem dentro de um contexto mundial, vai ser cada vez mais visto por isso. Por onde? A, a Amazônia, né, nem precisa falar da necessidade para o mundo tendo a Amazônia. Né? E aí existe uma grande já questionamento onde o pessoal está querendo internacionalizar a Amazônia, dizendo que a Amazônia não é do Brasil, que a Amazônia é do planeta Terra. Então a gente tem aí grande mudança geopolítica sobre esse negócio. Né? Depois nós temos as questões em que a cultura brasileira tem uma formação metafísica muito forte. E a Carmen, melhor do que ninguém, sabe disso, porque viaja o mundo inteiro e sabe, né, Carmen, o quanto que o pessoal é religioso, o pessoal é esotérico, cada parte de um lugar, na Índia de um jeito, nos Estados Unidos de outro, mas o Brasil parece que reúne tudo e mais um pouco. Eu Tudo. nunca me Tudo esqueço, mais Carmen, perto. quando eu vejo isso, eu lembro dos comentários que você fazia lá atrás, há 30 anos atrás, que o Brasil teria a maior encarnação de seres evoluídos do planeta num Sim. dado momento. Lembra que você, né? Lembro. E, É e agora, o momento é agora. Estou parece, até exatamente, arrepiada. É já, parece que é isso que está acontecendo. Parece que é isso que está né? acontecendo. Em É. que as pessoas estariam aqui fisicamente, ou encarnando, ou vindo para o Brasil fisicamente. Nossa, é impressionante como a gente não se dá conta no dia a dia, mas de repente para e fala assim, nossa, mas realmente as pessoas estão vindo para o Brasil, seja por vários motivos, elas estão vindo para o Brasil, essas pessoas diferentes, essas pessoas que têm algo um pouco fora da caixinha. Por quê? Porque talvez, né, uma grande mudança que vai acontecer, que tenha que ter um ambiente propício para que isso aconteça de uma forma organizada e elevada. Claro. Então, pessoal, eu não quero aqui trazer que vai rachar o mundo em metade, que vai abrir os mares e que o vento vai levar a Califórnia inteira para o ar. Não é nada disso que eu estou falando, né? É sim uma grande mudança de conscientizações onde aqui estará tendo um cenário positivo para isso. E astrologicamente falando, tudo eu estou falando astrológico, tá, pessoal? Não estou falando aqui da minha cabeça, não, e nem por conta de eu achar teorias das conspirações, não é isso não. É que, de fato, astrologicamente está colocando isso. E agora eu vou mostrar aqui por que isso, né, que eu coloquei agora, está acontecendo. Se eu conseguir inverter aqui e mostrar na tela, vai ficar fraco, vai ficar muito pequenininho. Mas a gente dá um jeito aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui. O mapa do Brasil, ele tem ascendente aquário. Hum. O mapa do Brasil tem o Sol no signo de Virgem, que está aqui. Né? E o mapa do Brasil tem no meio do céu o signo de Escorpião. E o mapa do Brasil tem a Lua junto com o Júpiter aqui em Gêmeos. E olha que eu estou pegando os principais pontos de um mapa de qualquer pessoa. Quando você quer analisar o mapa de qualquer pessoa, os principais pontos a serem observados, não precisa ir muito tão longe. Você olha para o ascendente, que tem
essa flecha no lado aqui do nosso mapa esquerdo, aonde está a posição do Sol, ou seja, o nascimento em qual constelação, então está no signo de Virgem, qual é a posição da Lua, está aqui em Gêmeos, junto com Júpiter, na casa 4, e no meio do céu nós temos Escorpião. Muito bem, este mapa, que é o mapa da independência, e com o horário corrigido pela Associação Brasileira de Astrólogos, que é presidido pelo Facciolo, Antônio Facciolo, que já esteve na Pax e Sim. gerencia a escola e nas conferências, né? Tem um estudo brilhante sobre Urano junto à aviação. Ele, que foi meu professor de astrologia, por sinal, a eclipse, ela está trazendo aqui o acontecimento que vai ser no dia 8 de abril de 2024, às 15 horas e 20 minutos, horário de Brasília, horário de São Paulo. Tá? Então, para quem quer saber direitinho, 8 de abril, às 15h20 para o Brasil. E a independência do Brasil, ela aconteceu E tá então, aqui, falhando. a independência... Está falhando? A independência do Brasil, ela traz aqui no dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 15 minutos, para São Paulo, que é o horário corrigido. O que é o horário corrigido? Baseado nos fatos da vida de uma pessoa, ou do mapa de uma nação, no caso aqui, você consegue fazer o sincronismo, porque se algo aconteceu aqui na Terra, lá em cima estava acontecendo, o princípio da correspondência. E aí você volta e faz a correção. Então, muitas vezes a gente tem aquilo que a gente chama de mapa corrigido. A pessoa nasceu às 10h20, mas na verdade ela nasceu às 10h19, 10h18, isso muda muita coisa. Então, isso posto, né, a gente tem que olhar agora o que acontece com o mapa do Brasil, que é válido este horário. Muita gente fala que o mapa do Brasil tem um ascendente em peixes, né? Mas o correto, realmente, pela Associação Brasileira e pelo Facciolo, e por todo o histórico de acerto, é ascendente aquário. E isso faz todo sentido também do jeitão do brasileiro. Quando a gente vê o brasileiro, ele é um ser que é voltado para o futuro, para as relações de amizade, de companheirismo, enfim, realmente uma característica que o ascendente de uma nação mostra o comportamento daquela nação. É bem aquariano, né? Nunca vai deixar de ser virginiano, que esse sol em virgem estão sempre reclamando de tudo, estão sempre reclamando da saúde, reclamando da política, reclamando do vizinho, reclamando... porque é uma energia virginiana que está sempre buscando melhorar. E o melhor de tudo, essa Lua e Júpiter em Gêmeos, na casa 4, que leva a um povo muito otimista, positivo, uma nação, Júpiter aqui, né, na casa 4, que é do lar, expansiva, então continental, do jeito que é. E esse Júpiter com a Lua traz em Gêmeos exatamente o jeito brincalhão, divertido do povo brasileiro, que é sempre representado pela Lua. A Lua é quem marca o povo. E a vocação do Brasil, a vocação, o chamamento de alma, vamos dizer assim, de uma nação, como é de uma pessoa, é o meio do céu e está em Escorpião, que é de transformação, de modificação, de causar um grande impacto transformacional e fazer com que as coisas não sejam a mesma a partir de então. Ou seja, Plutão e Escorpião é uma energia em que ela interfere de uma vez única, morrendo uma situação velha para renascer um novo, né? E transformar com isso para que as coisas se modifiquem. Esse é o propósito da nação brasileira, Escorpião no meio do céu. Né? Que sempre em momentos de muitas mudanças, ela traz sempre coisas a serem implementadas. O que eu vou lembrar aqui? O Brasil foi o primeiro país a trazer uma forma diferente de combustível, o pró-álcool. E o álcool foi usado pelo Gurgel, um brasileiro que acreditou e fez um carro, né, elétrico, e depois ele transformou em álcool. Mas foi o cara que saiu da caixinha completamente, em que ele colocou, deixa eu virar aqui um pouquinho, Carmen, em que ele colocou a primeira proposta, um brasileiro,
poderia falar do Santos Dumont, que foi o cara da aviação, mas o brasileiro que pensou em que não vamos usar mais o petróleo. Não vamos mais usar o petróleo, vamos usar um outro combustível. E aí o Gurgel fez um carro fantástico. Existe dificuldades em toda mudança. Todo sistema não quer mudança, não quer uma série de coisas, e aí o Gurgel não prosperou por vários fatores, né? Não havia interesse de muita gente que isso acontecesse. É parte da história. A gente sabe que a história sempre tem isso e sempre vai ter isso. Não adianta a gente negar. Sempre teremos situações que vão estar limitando. Então a gente não pode parar e ficar chorando, ó Deus, ó God, que se pudesse ter feito. Não, vamos arregaçar as mangas e vamos procurar trabalhar nisso. Claro. O mapa do Brasil tem do Aquário nesse ascendente, que é progresso, e meio do céu, Escorpião, que é transformação. Um povo tipicamente virginiano, que pensa nos processos de melhoria, reclamão, mas pensa no processo de melhoria. E a energia de Lua em Gêmeos, que traz uma alegria e um positivismo para que as coisas se alterem, traz uma grande força para que seja uma nação que impacte de uma forma exemplar todo o resto da humanidade. Só que a gente tem, com a mesma Lua, com esse Sol e Virgem, o sentimento do cachorro de vira-lata. Todo mundo sempre fala do brasileiro, tem o estigma do cachorro de vira-lata, que é o quê? Não tem raça, não tem pedigree, não tem cultura, não tem isso, não tem assado, né? Mas o fato é que cachorro, quem conhece cachorro, sabe que o vira-lata é o mais inteligente de todos. Sim, é o mais esperto. É o mais esperto de todos, porque ele mistura tudo. Ele mistura DNA de tudo quanto é raça lá, faz uma miscelânea e ele é esperto, rápido, amoroso, divertido, alegre. Então, o brasileiro que tem isso, que o pessoal fala, né, estigma de vira-lata, na verdade, não olha para o outro lado, que é o lado de que isso traz um diferencial enorme. Haja visto, pessoal, quando vocês viajam para fora do país e vão resolver situações de problemas ou situações que têm que ser resolvidas, o brasileiro sempre está dando um jeito, sempre está sendo criativo, está sempre se comunicando com as pessoas, por mais que não fale japonês, chinês, ou seja qual for, ele consegue, né? Para quem nunca experimentou isso, basta viajar com a Carmen e o grupo que vai saber que sempre está acontecendo, as coisas estão sempre sendo resolvidas, né? Então, esse é o jeito então, do brasileiro e a gente não se dá conta. Agora, as pessoas podem estar se perguntando, pô, mas você está enrolando e não está falando da eclipse. É que tudo isso, pessoal, é a grande revelação de comportamento que essa eclipse vai trazer. Ela vai trazer um despertar de consciência, de uma mudança de paradigma, e que o brasileiro tem já de nascença, já tem no seu DNA. O americano vai despertar para isso. Aliás, o americano vem se despertando cada vez mais para alguns processos em que ele não estava atento. As mudanças comportamentais do americano têm tido grandes impactos, porque ele percebeu que aquela sociedade tinha algumas coisas que estavam um pouco fora do eixo, né? Assim acontece na Europa, assim está acontecendo em algumas outras partes do mundo. Então, a gente tem aqui esses acontecimentos. O que o fator eclipse vai trazer para o Brasil? E aí, como eu falei, nem tudo é um mar de rosa, nem tudo é berço esplêndido, a gente vai ter desafios, assim como os americanos estão tendo seus grandes desafios. E a relação entre Estados Unidos e o Brasil, como eu falei, é muito próxima. Então, a gente vai ter um trenzinho de planetas, e aqui do lado de fora, né? Aqui do lado de fora são os planetas em movimento ao longo dessa eclipse. Nossa, tá? Um monte. Então aqui é a parte de dentro. Todo mundo aí, gente. Aqui é a parte de dentro que eu coloquei são as posições natais do mapa do Brasil. Ascendente Aquário, o Plutão e o Quirón na casa dos bens, dos valores, dos recursos financeiros. Saturno no problema da comunicação, por isso que ela tem esse problema sério de comunicação. Isso é Natal, mapa de nascimento do Brasil, né? O povo muito alegre, divertido e tira sarro e faz piada de tudo, está aqui em Gêmeos, com a Lua, Júpiter em Gêmeos.
né? E a agricultura altamente protegida e o campo altamente protegido, que é exatamente esse negócio. Agora, a Eclipse vai passar e vai pegar praticamente esse pedaço dos Estados Unidos, do Brasil, esse pedaço do mapa. Olha quanto que tem de mapa inteiro por cima. Ele vai pegar essa parte dos Estados Unidos, do Brasil. O que isso interfere? Aonde que está afetando no Brasil? Bom, não precisamos ir muito longe, nem precisa ser muito astrólogo para poder saber. Infelizmente, está pegando na parte econômica, Sim, financeira, bolso, que é essa casa 2, e está pegando a casa da comunicação, que é a casa 3. Tá? Bom, nós temos aqui um aspecto bastante desafiador, em que a gente já sabe, e não é à toa que está acontecendo a nível de STF, a nível de leis, né, a nível de interpretações, que é exatamente essa casa congestionada aqui de casa 3, que é a casa onde nós comunicamos, onde a gente usa dos conhecimentos. Né, e tem Saturno já naturalmente no mapa do Brasil, mas está tendo vários aspectos aqui de Mercúrio, de Urano, de Júpiter, que faz o sim. seguinte: as pessoas elas interpretam a lei e querem fazer outras leis. Isso vai acontecer mais e mais. Infelizmente, as pessoas não estão precisando de mais leis, estão precisando usar as leis, né? E de uma forma que sejam observadas dentro de uma regra. Porque cada dia a pessoa usa aquela regra e fala, não, agora não vale isso, agora vale assim. É que nem um jogo de futebol, a regra é fazer o gol. Aí o cara Uhum. pega a bola, sai para fazer o gol e ele pula para o outro campo, faz o gol e. Não, mas isso não é válido, é de outro jeito. Não. Não, a partir de agora é assim que vale. Então, isso está acontecendo e vai acontecer. A gente tem a questão em que a mídia, que é essa parte também, vai ser altamente. Como que eu vou colocar aqui? A gente precisa, às vezes, ter que trabalhar um pouco sobre a perspectiva desafiadora, porque as palavras elas têm que ser muito bem usadas e calculadas para não causar Bom, mal entendimento. Mas falando astrologicamente, pessoal, estou falando aqui como astrólogo e não como de um lado ou do outro, não importa. O que eu quero colocar aqui é que as formas como nós estaremos nos comunicando entre pessoas, ela vai ganhar uma dimensão muito grande e vai fazer com que as pessoas percebam um poder que é da união, da união. O WhatsApp pode fazer isso? Isso que a gente está conversando agora na internet pode ser? Por isso que existem muitos outros fatores tentando bloquear isso, cortar isso, evitar que isso aconteça, porque há uma série de outras interferências que as pessoas não querem. Então, liberdade é algo que é o futuro do país e do planeta. Né? O nosso planeta é um planeta e o nosso país com um destino de transformação que eu mostrei, Escorpião, e de libertação, de liberdade. Por isso tem um ascendente aquário. Né? Vamos voar, Santos Dumont apareceu, vamos usar o avião, vamos ser diferentes, né? Veio esse espírito de vira-lata, porque a gente é diferente em relação a todo mundo, a gente se compartilha, a gente troca muitas informações, não podemos ser só uma religião, somos várias religiões, cada uma se conectando com Deus de uma forma diferente. Então, isso faz parte deste princípio natural do planeta daqui, né? sim. Chamado Brasil. E isso vai ser afetado muito fortemente. Por isso que, na mesma medida, o oposto está tentando não deixar isso acontecer. Né? A lei, nós vivemos no mundo da polaridade, o mundo dos princípios herméticos nos trazem a questão de que tudo nós temos o lado oposto. Né? Quanto mais a gente cresce numa situação, mais o oponente aparece no mesmo nível que você. Né? Então, eu brinco dizendo o seguinte, né, Carminho? Diz que isso é que nem um lutador de boxe que começa a treinar. Eles chamam de sparring, aquela pessoa que fica te ajudando a treinar. Se você é um cara iniciante, vai vir uma pessoa iniciante para te ajudar, tal. Se você cresce, você sobe, você vira um faixa preta, vão colocar do teu lado lá um mestre faixa preta segundo Dan.
Então, assim, sempre da mesma proporção. Agora, pessoal, não adianta reclamar do oponente. O oponente ele foi feito para te ajudar a crescer. Essa perspectiva positiva do negócio, né? E que na religião podem dizer que isso é o diabo, que isso é o, seja qual for o nome. Só que assim, você sempre vai ter um sparring, você sempre vai ter uma pessoa oposta à energia para que te desafiar, para você superar esse desafio. Então imagina, estamos chegando na Páscoa, imagina a Quaresma, imagina a energia de um ser como Jesus Sananda Sim. ficar 40 dias no deserto e dizendo o seguinte: afaste de mim esse cálice. Eu estou aqui firme, convicto na minha posição. Então, primeira coisa dessa eclipse, e nós estamos ainda num período super importante, que é de acreditar nas nossas realidades internas, não das externas, na nossa realidade interior, nas nossas crenças mais sublimes, porque no fundo, né, pessoal, a gente sabe o que é certo e errado. Por mais que a mídia faça a cabeça da gente, por mais, olha, pessoal, não estou querendo dizer aqui que uma mídia ou outra está fazendo a cabeça da gente. Todas, cada uma faz de um jeito, tá? Não quero aqui defender e nem abonar ninguém. Mas nós temos que ter um ponto que as canalizações fizeram muito há um tempinho atrás, que eu lembro bastante, que é discernimento. Discernimento. Então, a gente buscar ter iluminação e buscar discernimento é algo que, fazendo uma meditação, olhando para a natureza, olhando para o céu, você busca esse discernimento. Naturalmente, o seu coração vai começar a dizer isso é certo, isso é errado. Naturalmente. Porque essa energia ela é primária, ela é primordial, ela está dentro de você. Então, esta energia, ela sendo cada vez mais trazida, quando eu brinquei aqui um tempo atrás que o Presença Eu Sou, a gente pode fazer o curto-circuito, porque é essa energia super forte que está acontecendo do outro lado, no aspecto astrológico, em que a gente está tendo a glândula pineal, o coração sendo super bombardeado de aspectos positivos, nos coloca em possibilidades de a gente fazer esse curto-circuito, como nunca antes teve, né? Então a gente tem a oportunidade de fazer isso. É mais ou menos assim, a gente está em casa meditando, maravilha, né? A gente cria uma conexão, vai na natureza, a gente cria uma conexão muito melhor. Se a gente vai para o meio do mato, nos índios, a gente tem uma conexão muito melhor ainda. Se a gente vai para a montanha, muito melhor. Se a gente vai para Monte Shasta, muito melhor ainda. Então, quanto mais a gente está conectado em lugares, e essa energia fica facilitada. A energia cósmica, a energia planetária, está nos colocando, como eu brinquei aqui simbolicamente, nos colocando dentro de Monte Shasta ou dentro de Anulachal. Astrologicamente está nos favorecendo. Então, se a gente tem condições de ir para esse local nesse momento astrológico, fica então aumentado exponencialmente tudo isso. Porque está no momento certo, no lugar certo, para essas conexões essenciais. Essenciais para quê? Para que a gente consiga viver a eclipse que vai estar acontecendo, que é de transformação, agora vamos lá, que é de clareamento das coisas que ficaram ocultas, de várias coisas. Eu falei do Brasil e agora estou falando geral, Brasil e pessoas, né? Nós individualmente. Então a eclipse vai nos proporcionar aqueles flashes que, Verdade. dependendo do nível espiritual de cada um, vai ter que vislumbres e possibilidades de falar: nossa, eu estive encarnado em tal lugar e você foi meu filho, nossa, o fulano de tal. Sabe aquelas coisas que vão despertar, né, em que essas energias vão começar a se manifestar nas pessoas, né? Então, eu até agora aqui estou lembrando, né, disso que eu estou falando agora, estou lembrando do momento e da experiência da Carmen, quando esteve na primeira vez em Monte Shasta, que eu acho fantástico e vou pedir para você falar, Carmen, não tem como. Porque o objetivo, gente, o momento que nós estamos vivendo, o momento de despertar, que uma eclipse vai nos ajudar e nos proporcionar. E eu queria fazer essa ponte com uma experiência real, né? Real da Carmen. Como que foi, Carmen? Então, pois é, desde criança, quando eu vou dormir desde criança, eu me encontro com um espírito, que é Saint Germain, num lugar aí no Cosmos. E ele conversa comigo desde criança. Eu morava em Los Angeles, fiquei lá um ano, frequentava o Templo Maçom, a Self-Realization de Yogananda, a Igreja Mormon.
porque eu adoro rezar, né? Então um lugar só não funcionava. E o pessoal do Templo Maçom me chamou para ir para Mount Shasta, eu fui. Era o final de semana do Dia do Presidente, então era feriado. Eu nem sabia que Mount Shasta existia, ficava 11 horas, fica 11 horas de distância de carro de Los Angeles, nós fomos de van e vários amigos, e ficamos lá, e estava maior inverno, né, porque era fevereiro de 88, e nevava muito. E quando eu acordei no dia seguinte, Saint Germain apareceu no quarto e pediu para eu sair da casa, que ele queria me mostrar alguma coisa. E eu não gosto de frio, né? Eu falei, ó, já que você está aqui no quarto, você pode falar comigo aqui mesmo, né? Ele falou, não, você tem que sair porque eu preciso te mostrar alguma coisa. E quando eu saí, eu fiquei muito emocionada, porque foi quando eu vi a montanha pela primeira vez e vi em cima da montanha é o lugar que eu voava toda noite desde criança para me encontrar com ele. Então, aí ele pediu para eu, isso era 14 de fevereiro de 88, ele pediu para todo ano eu estar de volta em 13 de agosto, que ele iria instruir os trabalhos da Pax, pediu a primeira conferência de metafísica, que você participou como voluntário, amigo, etc. E aí, assim tem sido. Agora, eu entendo bem o que você quer dizer. Essa conjunção astrológica é a energia que mostra que aquilo que você acha que é sonho ou que é irreal é palpável, é tangível. Existe um lugar geográfico onde você pisa e, de repente, faz um download, mesmo que você não entenda em letra de forma, em português, mas você recebe toda aquela energia e você recebe toda aquela informação que é necessário para a vida, né? E a gente tem retornado a Shasta, graças a Deus, muitas vezes, inclusive o ano passado, que você também esteve com a gente, graças a Deus. E é muito legal a gente poder estar pisando em lugares sagrados, né? É uma energia super forte. Agora nós estamos indo para Arunachala, que é a outra montanha de iluminação, porque em fevereiro, 27 de fevereiro de 2014, um raio de luz veio na Terra em dois lugares ao mesmo tempo. Mount Shasta, que nós já conhecemos, e essa montanha que eu nem sabia que existia, Arunachala. Nós já tivemos lá 5 vezes, faz 5 anos que eu não vou, e o mestre marcou agora, porque vai ser justamente a energia do Festival de Azala, tem a energia do 1º de maio, que é o dia da ascensão dele, tem uma série de celebrações, enfim, que ele quer a vitória da humanidade, né? Porque quando você olha o planeta, alguns dirigentes governamentais pontuais estão aí se unindo em nome do outro lado, que não é o lado da luz. E como o Saint Germain trabalha com a transmutação, é importante você estar fisicamente em locais que te tragam esse poder de mudança consciente, né? Arunachala é um lugar que está numa placa tectônica de 6.000 anos, que não se mexe há 6.000 anos. E ali na frente é o único templo no planeta inteiro dedicado aos 9 planetas do nosso sistema solar. Que é justamente que eu vi ali, eu contei os 9 planetas quando você mostrou lá, tudo enfileirado no dia do Exato. eclipse, essa irradiação. Quer dizer, então é super forte. É isso. Maravilha. Então, é isso que eu queria mesmo passar para as pessoas, essa experiência real que você teve, Carmen, em que as pessoas agora, nesse momento, podem estar vivendo isso, né? Seja numa fazenda, seja no interior, seja no meio do mato, na natureza, ou seja na montanha, agora, por exemplo, a Luna Chala. Enfim, é uma conexão com energias cósmicas, e eu vou mostrar aqui de novo uma outra posição. Quando que é que vocês vão estar lá em Arunachala? 27, 27 de fevereiro, 10 de maio. 10 de maio. Abril. Não, de fevereiro não, de março, né? Não, de abril. 27 de fevereiro, 27 de Não, março, não. 27 de de abril abril. a 10 de maio. 10 de maio. Tá. Olha que interessante que está acontecendo aqui. Nós temos aqui Lua, Sol e Quirón fazendo um ângulo exato aqui, 0 graus. Eles estão a 19 graus e 24 minutos. Deixa eu fazer melhor aqui para as pessoas entenderem o que eu estou colocando aqui. A Lua, o Sol e o Quirón, eles estão fazendo uma conjunção exata em Áries a 19 graus e 24 minutos. Exato, 20 graus e 24 minutos. E em minutos também. Tá? Lua, Sol e Quirón.
A probabilidade disso acontecer, pessoal, é a mesma que você ganhar sozinho na Mega Sena, acho que 10 vezes. Então, este 19 graus e 24 minutos que está fazendo essa eclipse, ela é, astrologicamente falando, muito, 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 muito especial. Obviamente que 19 graus e 24 minutos no signo de Áries é um ponto no mapa de todos nós muito importante a ser observado. Aonde, em que casa ele está acontecendo, em que aspecto que ele está formando com outros planetas, né, em que setor da sua casa astrológica ele está fazendo. Mas o fato é que esse aspecto da Lua nova em eclipse, porque o que acontece? Uma Lua nova, ela acontece uma vez por mês, até aí tudo bem. Mas em eclipse, que significa estar no mesmo grau de inclinação em relação à Terra, o que torna no mesmo plano, chama-se eclipse. E estar em conjunção com um planeta, na verdade um asteroide, tecnicamente falando, mas que tem um poder enorme, chamado Quiron, de cura, de trazer soluções e de trazer respostas a sofrimentos. E esses sofrimentos não são só físicos, são sofrimentos gerais, espirituais, mentais, emocionais, enfim. É uma grande oportunidade da grande revelação. Por isso que eu queria muito que você entendesse direitinho o que eu queria trazer da sua experiência em Monte Shasta. Porque o momento é esse para todo mundo poder ter o grande vislumbre, uma grande sacada, uma grande despertar de algo que trouxe uma revelação extraordinária. Revelação essa que pode curar situações. Não é o caso da Carmen, né, pessoal? Evidentemente, eu só queria usar o momento do despertar da Carmen. Mas que nós temos a oportunidade de descobrir e ter sacadas de momentos que ficaram eternizados lá no passado, não dessa, né, em outras vidas, e que eventualmente pode estar nos trazendo algum tipo de sofrimento e que era por uma ignorância, no bom sentido falando, não saber exatamente o porquê daquilo, e aquilo vir, né, num grande despertar. Como que isso vai acontecer? Às vezes você olhando para o céu, às vezes olhando para o mar, às vezes olhando para o passarinho, às vezes você fazendo coisas simples. E isso é o que vai fazer acontecer esse grande processo. Então, astrologicamente falando, é um cenário extraordinário de influência. Existem desafios? Existe. Eu não vou ser aqui Alice no País das Maravilhas. Então, existe sim situações que nós precisamos estarmos muito precavidos, que é julgamento em alto nível de elevação, discernimento em alto nível de vibração, em comprometimento com seus valores em alto nível de comprometimento. Estar em comunhão com a energia divina 24 horas por dia. Por quê? Porque a gente vai passar pelos 40 dias no deserto, Vamos colocar dessa forma. Vamos passar. Sim. E estamos passando por um deserto e onde que essas energias vão tentar puxar de tudo quanto é lado, né? Então, o exemplo foi dado, né? Recolhimento, isolamento, né? Meditação. Vou ser tentado, mas eu vou ganhar esta tentação, eu vou superar o meu oponente e assim se concretiza uma elevação. É isso que nós estamos vivendo fortemente como ser individual, como nação, e que essa eclipse traz a grande oportunidade de mudança. E falando de país, né, o Brasil também passando por essa situação. Então, nós temos que olhar melhor o seguinte: será que eu tenho que atacar o presidente ou os governantes, ou eu tenho que falar com o Congresso e o Senado que me representa? E eles talvez estejam deixando de fazer o que tinha que ser feito, né? Então a gente tem que olhar e pensar bem aonde que nós temos que estar mirando nossas intenções de mudança, porque a mudança acontece primeiro no nosso bairro, na nossa casa, na nossa presença individual, né? Se você aceita uma canetinha de presente de alguém porque ele quer que você faça alguma coisa e você aceita a canetinha, já começa o exemplo daí. E aí vai embora para um monte de outras coisas. Depois você
para reclamar para quem as coisas, né? A filosofia americana tinha uma coisa muito forte lá no passado, que era não vamos reclamar que a escola está suja, vamos juntar todo mundo, os pais de todos os alunos, vamos lá e vamos limpar e vamos pintar, né? Já na cultura japonesa, isso já é desde pequenininho, inclusive. O pessoal já é ensinado desde pequenininho, olha, vocês é que vão varrer o chão da escola, deixar tudo bonitinho antes de ir embora. Faz parte da cultura. Então a gente tem aí um processo muito grande como nação, porque essa eclipse vai bater de cheio no bolso, vai bater de cheio no bolso do Brasil, porque eu até fiz uma análise, não aqui na Pax, mas eu fiz uma análise muito forte sobre o momento em que houve a aprovação e a eleição, em que haveria uma explosão financeira sem controle e sem limites. O mapa do Brasil tem Plutão e a gente estava tendo Júpiter naquela época acontecendo. Então, nós teríamos aí uma mega super exposição financeira. Poderia ser recursos advindos de natureza, que nos colocaria no país super ricos e tudo mais? Poderia, né? Como ainda pode, né? Mas tem também pessoas trabalhando de uma forma irresponsável. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso direcionamento. Então, era um pouco este caminho que eu queria colocar aqui, Carmen, do aspecto astrológico. Não sei se alguém tem alguma dúvida, queria deixar espaço para, caso tenha ainda, para que as pessoas possam tirar alguma dúvida individual. Vai acontecer no dia 19 graus e 24 minutos signo de Áries, né? E esse é o ponto do mapa individual de cada um a ser afetado. Legal. Tem 3 minutos para encerrar, ó. Ótimo. Não tem pergunta nenhuma. Então, Eles tá estão legal. só agradecendo. Legal. Que bom. Então, eu queria colocar aqui um outro ponto super importante, que é a questão das informações, né? A gente tem aspectos astrológicos no mapa do Brasil que nos levam ainda num processo contínuo de informações que não são realidades, que são informações levadas de uma forma de conveniência, seja para qual lado for. A gente vai estar também tendo vislumbres de novidades, de informações reais que cria uma quebra de informações em que se acreditava que era, né? Então, eu não vou julgar aqui, não vou dizer também para que lado que é. Vai haver, sim, pessoas se despertando para, nossa, acreditava piamente em tal coisa e vislumbrei agora que não é bem isso. Então, vai ter muita gente mudando de rota, mudando de direcionamento, porque vai despertar para uma visão nova. É que nem mais ou menos assim, né? Nossa, eu sempre acreditei que tal acontecimento não ocorria. Aí alguém vai e mostra um vídeo, mostra uma câmera, e tem metade da população que ainda acredita que não, isso é truque, não é verdade. Ainda tem gente que ainda fica assim. Mas uma grande parte vai olhar e falar assim, nossa, é mesmo? E muda completamente a mudança. Então, isto faz parte de um processo de mudança que a gente vai ter no eclipse, vai trazer em cada um de nós, no ponto 19 graus de Áries, a oportunidade da cura, da transformação, das mudanças em que esse Quiron vai proporcionar para a gente. O Quiron trabalha da seguinte forma, ele trabalha que nem um remédio da homeopatia. Ele deixa vir ele aflora todo o problema, vamos supor que você tem um problema na pele, né? A doença ela se agrava, entre aspas, ela se manifesta para depois ela ser eliminada, né? Todo o processo de cura, ele faz com que a ferida venha para fora e ela é expurgada. O Quiron trabalha mais ou menos assim na nossa vida. Então, o psicólogo, o psiquiatra faz muito esse tipo de coisa. Vai lá e conversa com a pessoa, faz ela entrar no mundo super que ela escondeu a vida inteira, que eu não queria enxergar, e aí depois que soube tudo isso, veio à tona. Está faltando a finalização, né? Ok. 1 minuto. Perfeito. Então, isso posto, pessoal, eu queria só agradecer a você, Carmen, pela oportunidade de a gente estar falando de astrologia, de eclipse, a todo mundo que esteve com a gente aqui online, ao vivo, agradecer demais a presença de todos e que a gente tenha aí grandes insights, grandes momentos felizes, maravilhosos. Amém. E aloha! Aloha! Obrigada, gratidão, namastê, família Pax. Tchau. Tchau.